o apoio do Grupo de Fraternidade Espírita Irmã Sheila, vamos dar prosseguimento a esta série intitulada O Consolador, que se baseia na obra de mesmo nome, autoria do Espírito Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nós estamos nesta etapa acompanhando a segunda parte do livro, que é a nossa segunda temporada, e dentro do tema vida, nós vamos abordar as questões sobre transição. Conosco, nosso querido irmão e amigo Otávio Pedersoli. Olá, Marcelo, agradecendo aí mais essa oportunidade de trabalho. Já começo te perguntando, Marcelo, na questão 146, é fatal o instante da morte? Pois é, o instante da morte já está definido para nós, o nosso tempo de vida na Terra já está programado antes de nós reencarnarmos. Vamos então seguir as explicações do Espírito Emmanuel a esta pergunta, quando ele diz assim: com exceção do suicídio, todos os casos de desencarnação são determinados previamente pelas forças espirituais que orientam a atividade do homem sobre a Terra. Então, essa é uma resposta extremamente elucidativa e interessante para todos nós. Todas as desencarnações estão já previstas e dentro de um tempo que foi planejado antes de nós adentrarmos as esferas materiais do planeta. Só mesmo nos casos de suicídio há uma antecipação. Há casos também de postergação, mas não vamos adentrar aqui nessa questão. Mas, de qualquer forma, fica aí o alerta, porque muitas vezes nós julgamos ser injusto que uma pessoa tenha uma desencarnação enquanto jovem, uma criancinha com uma enfermidade ainda em idade tenra, prematura, mas está tudo de acordo com a perfeita justiça divina, que atua precisamente neste planejamento de tempo de nossa vida aqui no planeta. Então, Emmanuel prossegue dizendo assim: esclarecendo-vos quanto a essa exceção, no caso do suicídio, devemos considerar que se o homem é escravo das condições externas da sua vida no orbe, é livre no mundo íntimo, razão porque, trazendo no seu mapa de provas a tentação de desertar da vida expiatória e retificadora, contrai um débito penoso aquele que se arruína desmantelando as próprias energias, ou seja, as pessoas que fogem da vida por não suportar o mapa de provas, de expiações a que estão sujeitas por determinação de nosso Pai, como programação reencarnatória. Então, não apenas o suicídio violento, como também o suicídio lento, como será esclarecido. Emmanuel prossegue dizendo assim: a educação e a iluminação do íntimo constituem o amor ao santuário de Deus em nossa alma. Quem as realiza em si, na profundeza da liberdade interior, pode modificar o determinismo das condições materiais de sua existência, alcançando-a para a luz e para o bem. Ou seja, à medida que nós vamos no progresso espiritual, nos educando, nos esclarecendo e, naturalmente, nos iluminando, iluminando o nosso íntimo, nós vamos espargindo, vamos expandindo o nosso livre-arbítrio e fugimos ao determinismo de muitas condições materiais a que nós estaríamos sujeitos, porque ao praticarmos o bem, ao praticarmos as ações em direção à luz, nós não seremos expostos aos débitos da forma como os contraímos. Então, Emmanuel prossegue dizendo: os que eliminam, contudo, as suas energias próprias, atentam contra a luz divina que palpita em si mesmos. Daí o complexo de suas
dívidas dolorosas, ou seja, nós mesmos nos tornamos os próprios carrascos da nossa existência quando atentamos contra a nossa própria vida. Quando atentamos contra a nossa própria vida. Existem ainda os suicídios lentos e gradativos, provocados pela ambição ou pela inércia, pelo abuso ou pela inconsideração, tão perigoso para a vida da alma quanto os que se observam de modo espetacular entre as lutas do mundo. É essa a razão pela qual tantas vezes se batem os instrutores dos encarnados pela necessidade permanente de oração e vigilância, a fim de que os seus amigos não fracassem nas tentações. Então, para encerrarmos, nós vemos aqui Emmanuel nos esclarecendo que há um tipo de suicídio que é o lento e gradativo. É aquele no qual nós vamos minando as nossas energias, vamos minando as forças que o nosso corpo físico veio programado para sustentar, seja por atitudes de ambição ou de inércia, por atitudes abusivas ou por desprezo, descaso, que ele chama de inconsideração, e que são atitudes perigosas para a nossa alma, que podem nos levar realmente a um estado, vamos dizer assim, de inércia espiritual, que vai ser considerada uma morte, né? Um suicídio para o espírito. Por isso a recomendação da oração para nos ligarmos ao Pai, né? Buscando as energias divinas, e da nossa constante vigilância, que é nós observarmos as nossas próprias ações e tomarmos as decisões corretas através do nosso discernimento. Muito bem, Otávio, aí vem a questão 147. Proporciona à morte mudanças inesperadas e certas modificações rápidas, como será de desejar? Essa é uma pergunta fundamental, Marcelo, porque muitas pessoas acham que a morte produz, assim, milagres, né, como se diz no popular. Então é muito comum em velórios a gente ouvir as pessoas dizendo: "Ah, agora descansou", né? Como se a morte traduzisse uma mudança de estado para o espírito. E Emmanuel vai nos explicar que a verdade não é bem assim. Então ele diz o seguinte: a morte não prodigaliza estados miraculosos para a nossa consciência. Desencarnar é mudar de plano. Então ele vai mostrando assim, e faz analogia, é como alguém que mudou de cidade. Pelo fato de você mudar de cidade, suas virtudes ou as suas mazelas íntimas não se alteram. Então, ele faz essa comparação apenas para facilitar o nosso entendimento. E aí ele diz: imaginai um homem que passa de sua aldeia para uma metrópole moderna. Como se haverá, na hipótese de não se encontrar devidamente preparado em face dos imperativos da sua nova vida? Então, aqui ele já dá um segundo exemplo, porque muito mais do que meramente mudar de cidade, ele diz assim: imagina alguém que vivia numa aldeia, de repente muda para uma metrópole moderna. Se a pessoa não está devidamente preparada, ela vai ter muita dificuldade de adaptação. É uma comparação pobre, diz ele, mas para dizer que a gente precisa, desde agora, enquanto encarnados, ir se preparando para a morte. E o que é a morte, se não essa mudança de plano, né? Ou mudança de cidade, nessa metáfora? E aí ele conclui dizendo o seguinte: os dois planos, visível e invisível, se interpenetram no mundo. E se a criatura humana é incapaz de perceber o plano da vida imaterial, porque muitas vezes a gente está achando aqui que só matéria que existe, e nem suspeitamos, né, dos bastidores espirituais que nos cercam a todos, sem que lhe seja possível, por enquanto, ultrapassar a janela estreita dos 5 sentidos, estaremos em condições dificultosas ao desencarnar.
Ou seja, ele já nos dá uma pista aqui que nós, enquanto espíritos imortais, temos muitos outros sentidos que a gaiola do corpo de carne abafa, e quando este passarinho, que somos nós, sai da gaiola, se liberta desta prisão temporária de carne, se nós não nos preparamos para isso, vamos ter muitas dificuldades de adaptação, até mesmo de perceber, muitas vezes, a nossa condição, né? Agora, como é que nós vamos nos preparar para este momento da transição? É o que ele vai discorrer ao longo das questões deste episódio. Então, dando sequência, Marcelo, que espera o homem desencarnado diretamente nos seus primeiros tempos da vida de além-túmulo? Pois é, algo que deve fazer parte da curiosidade de uma grande quantidade, né, de pessoas. O que acontecerá comigo tão logo eu passe, né, a viver uma vida fora da matéria? Emmanuel esclarece assim: a alma desencarnada procura naturalmente as atividades que lhe eram prediletas nos círculos da vida material, obedecendo aos laços afins, tal qual se verifica nas sociedades do vosso mundo. Olha que interessante. Olha como é forte a questão do nosso pensamento, da nossa rotina, da nossa vontade, porque não é tão difícil imaginarmos que, como espírito imortais, vamos deixar o corpo físico, vamos permanecer vivos, digamos assim, seres pensantes, vamos continuar com os mesmos ideais, as mesmas vontades, com as mesmas sintonias logo após a nossa desencarnação. Então, haverá, da nossa parte, uma procura natural pela manutenção das atividades a que estávamos acostumados nos nossos círculos da vida material, como ele diz. Aí ele exemplifica dizendo assim: as vossas cidades não se encontram repletas de associações, de grêmios, de classes inteiras que se reúnem e se sindicalizam para determinados fins, conjugando idênticos interesses de vários indivíduos? Aí não se abraçam os agiotas, os políticos, os comerciantes, os sacerdotes, objetivando cada grupo a defesa de seus interesses próprios? O homem desencarnado procura ansiosamente no espaço as aglomerações afins com o seu pensamento, de modo a continuar com o mesmo gênero de vida abandonado na Terra. Mas tratando-se de criaturas apaixonadas e viciosas, a sua mente reencontrará as obsessões da materialidade, quais as do dinheiro, do álcool, etc. Obsessões que se tornam o seu martírio moral de cada hora nas esferas próximas da Terra. Então nós vemos até esse ponto do esclarecimento de Emmanuel, ele exemplifica que, como encarnados, fazemos assim na nossa civilização. Procuramos os clubes, as escolas, as agremiações, os círculos de pessoas para a gente conviver de acordo com a nossa sintonia, com o nosso desejo. Aos que se reúnem para estudar, aos que se reúnem nos bares para apreciar a vida, né? Tomar a bebida alcoólica, o aperitivo, aos que se reúnem para praticar esporte. Então, há as coisas positivas e negativas nas nossas atividades, mas vão definir em termos dos nossos interesses, né, do nosso desejo íntimo de participação, esses grupos que nós nos associamos quando estamos encarnados. E Emmanuel explica que quando desencarnamos, esse interesse prossegue. O nosso desejo de permanecer nessas aglomerações, buscando espíritos que têm afinidade conosco, e isso tudo de acordo com o nosso pensamento. Mas ele dá aqui um alerta a respeito
das pessoas passionais, das pessoas viciosas, porque a mente que procura certos vícios, ela sentirá a falta dos mesmos vícios quando estiver ausente do corpo físico. Então, por exemplo, as pessoas que são vítimas do tabagismo, por exemplo, vão desejar prosseguir como fumantes no campo espiritual. As que utilizam o álcool abusivamente vão querer conviver com aqueles que também o fazem, só que no campo espiritual não vão encontrar, né, a forma material de poder absorver o líquido alcoólico, que é um produto material aqui do nosso planeta. Então vai começar a criar um vínculo aí de dificuldade, um desejo que não tem como ser saciado, né? É uma coisa que se torna, como ele diz aqui, um martírio moral, porque são obsessões da materialidade. Então ele encerra dizendo assim: daí a necessidade de encararmos todas as nossas atividades no mundo como a tarefa de preparação para a vida espiritual, sendo indispensável à nossa felicidade, além do sepulcro, que tenhamos um coração sempre puro. Quanto mais, então, durante a nossa vida terrena, nós nos desprendermos das necessidades materiais, especialmente essas que são dispensáveis ou que fazem mal à nossa saúde, fazem mal aos nossos relacionamentos, fazem mal à nossa vida moral, à nossa condição de saúde mental, quanto mais a gente fizer isso enquanto estivermos encarnados, melhores condições encontraremos quando adentrarmos o além-túmulo, o campo espiritual, porque, segundo a recomendação do Emmanuel, precisamos ter sempre o coração puro. Aí, Otávio, vem a questão 149. Logo após a morte, o homem que se desprende do invólucro material pode sentir a companhia dos entes amados que o precederam no além-túmulo? Então, como já deu para perceber até aqui, Emmanuel está nos dando um roteiro, né, de como morrer bem, digamos assim, como fazer essa transição. E aí, na resposta agora, ele vai distinguir duas hipóteses. Se a sua existência terrestre foi o apostolado do trabalho e do amor a Deus, a transição do plano terrestre para a esfera espiritual será sempre suave. Então, a melhor maneira de morrer bem é vivendo bem. E como que a gente vive bem? Se esforçando diariamente para cumprir as leis divinas, que Kardec vai estudar na parte terceira de O Livro dos Espíritos, por exemplo. E se eu me esforcei neste sentido para cumprir com trabalho, com amor, as leis de Deus, ele vai nos dar uma ótima notícia aqui. Ele vai dizer assim: nessas condições, poderá encontrar imediatamente aqueles que foram objeto de sua afeição no mundo, na hipótese de se encontrarem no mesmo nível de evolução. Então, se tivemos uma vida, né, de desapego, de esforço, de luta para aproximar a nossa conduta do Evangelho, vamos ter a oportunidade, ao desencarnar, de encontrar, ele usou aqui o imediatamente, né, ou no curto prazo, corações amados que partiram antes de nós, desde que, né, estejamos mais ou menos no mesmo nível evolutivo. E aí ele conclui essa hipótese 1 dizendo assim, que isso, uma felicidade doce e uma alegria perene, estabelece-se nesses corações amigos e afetuosos, depois das amarguras da separação e da prolongada ausência. Ou seja, todos nós temos afetos, né, pessoas amadas, que desencarnaram antes de nós. E às vezes já tem muito tempo, né, 20 anos, 30. E isso gera uma saudade, né? Essa separação, para nós espíritos imperfeitos, gera muitas vezes, né, dor, saudade, etc. Então ele fala assim: imagina a alegria destes reencontros no plano espiritual. E isto é
perfeitamente possível. Na hipótese 1, que nós acabamos de sintetizar. Agora ele vai para a hipótese 2, né? Ele diz assim: entretanto, aqueles que se desprendem da terra, saturados de obsessões pelas posses efêmeras do mundo e tocados pela sombra das revoltas incompreensíveis, não encontram tão depressa os entes queridos que os antecederam na sepultura. Ou seja, se eu vivi aqui muito apegado, muito preocupado com dinheiro, com carro, com bens, com trabalho, com corpo físico, etc., né? Muito preso aos assuntos da vida corpórea. Como a gente já viu, eu vou desencarnar, não vai ter um milagre, uma mágica. Eu vou continuar com o foco do pensamento, que o Marcelo acabou de explicar, nestes assuntos. Ah, como é que meus filhos estão tratando minha herança, enfim. Nesse caso, o meu psiquismo está preso à matéria, e isso vai, evidentemente, dificultar estes encontros abençoados com os corações amados que já estão no plano espiritual. Muitas vezes eles vão até estar próximos de nós, tentando nos auxiliar, mas nós, por dureza do nosso coração, podemos nem mesmo perceber essa proximidade, essa tentativa de auxílio. E aí ele explica, para concluir, suas percepções restritas à atmosfera escura dos seus pensamentos e os seus valores negativos impossibilitam-lhes as doces venturas do reencontro. Então, olha só o que a gente está perdendo, né? Presos ainda aos temas do cotidiano material, estaremos adiando esses encontros abençoados. E ele finaliza, então, dizendo assim: é por isso que observais tantas vezes espíritos sofredores e perturbados, fornecendo a impressão de criaturas desamparadas e esquecidas pela esfera da bondade superior, mas que, de fato, são desamparados por si mesmos, pela sua perseverança no mal, na intenção criminosa e na desobediência aos sagrados desígnios de Deus. Ou seja, não adianta a gente reclamar, né, terceirizar a responsabilidade. Ah, Deus me abandonou, né? Ninguém me ajuda. Emmanuel está dizendo, nestes casos, nós somos abandonados por nós próprios. Exercendo o nosso livre-arbítrio, abdicamos de seguir em frente enquanto espíritos imortais e ter ali momentos de felicidade, né? Encontrando afetos e corações amados, e ficamos ali com os nossos olhos enterrados, né? Por isso que Jesus disse, né, naquela passagem, deixai que os mortos enterrem seus mortos. Ou seja, vamos superar esses assuntos da vida material e seguir em frente enquanto espíritos que somos. Dando sequência, então, na pergunta 150, Marcelo, é indagado para Emmanuel algo muito interessante. Eles perguntam assim para o benfeitor: é possível que os espiritistas venham a sofrer perturbações depois da morte? Por que os espíritas não haveriam de sofrer perturbações, né? Não existe um privilégio ou uma proteção divina automática só por ser espírita. Então vamos compreender a resposta de Emmanuel, que ela é muito clara. A morte não apresenta perturbações à consciência reta e ao coração amante da verdade e do amor dos que viveram na terra, tão somente para o cultivo da prática do bem, nas suas variadas formas e dentro das mais diversas crenças. Ou seja, aqueles que têm a consciência reta, cujo coração é amante da verdade e que ama as pessoas da terra, que cultiva a prática do bem, não precisa temer perturbações. Essa que é a realidade, ou seja, fica essa assertiva de Emmanuel sendo para nós uma meta a alcançar, para que não sejamos perturbados pelas nossas próprias ações e pensamentos
quando desencarnarmos. Emmanuel prossegue que o espiritista cristão não considere o seu título de aprendiz de Jesus como um simples rótulo, ponderando a exortação evangélica, entre aspas, muito se pedirá de quem muito recebeu. Preparando-se nos conhecimentos e nas obras do bem, dentro das experiências do mundo para a sua vida futura, quando a noite do túmulo houver descerrado aos seus olhos espirituais a visão da verdade, em marcha para as realizações da vida imortal. Então, a resposta bem clara, nós esperamos que ela não traga nenhum choque, nenhuma estranheza para ninguém, porque está dizendo nada mais, nada menos do que o seguinte: nós não podemos pensar que havemos de ter alguma proteção, alguma vantagem, algum privilégio por termos nos ligado à doutrina espírita. O seu estudo, o seu entendimento vai facilitar a nossa mudança da forma de pensar, da nossa vontade, a nossa mudança de hábitos. E isso vai fazer com que a gente se modifique a nossa forma de ser. É a reforma íntima. Mas vem aquela exortação: muito se pedirá a quem muito recebeu. Ou seja, quanto maior o conhecimento nosso, maior a nossa responsabilidade, maior a expectativa do mais alto para que a gente haja e pense de acordo com os ensinos recebidos, que tornam realmente para nós o próximo, a pessoa que está ao nosso lado, seja ela qual for, como sendo a verdadeira porta para Deus. É através dessa pessoa que nós vamos encontrar a nossa evolução, o nosso Criador. Então nós precisamos realmente passar a nossa vida nos preparando com experiências nas obras do bem, visando a nossa própria vida futura, para que não temamos, como Emmanuel alertou, a noite do túmulo, que vai descerrar, aos nossos olhos espirituais uma verdade que não vai ser poluída pelas impressões da vida material. Aí, Otávio, agora é com você, 151. O espírito desencarnado pode sofrer com a cremação dos elementos cadavéricos? Pergunta muito importante, né? E muito pragmática. E Emmanuel vai esclarecer o seguinte: na cremação, faz-se mistério exercer a piedade com os cadáveres, procrastinando por mais horas o ato de destruição das vísceras materiais, pois, de certo modo, existem sempre muitos ecos de sensibilidade entre o espírito desencarnado e o corpo, onde se extinguiu o tônus vital, nas primeiras horas sequentes ao desenlace, em vista dos fluidos orgânicos que ainda solicitam a alma para as sensações da existência material. É uma resposta curta, mas com muitas informações aqui, né, nas linhas e nas entrelinhas. Então, o que ele está explicando? Que o nosso corpo de carne está, ou estava, ligado ao nosso espírito, né, através do perispírito, em ligações complexas. E que este cadáver, ou este corpo, já sem vida orgânica, nem sempre já vai estar o espírito que ali estagiava, nem sempre vai estar já completamente desligado. Isso aí, cada caso é um caso, né? Então, nos lembramos, por exemplo, de Chico Xavier, ao responder uma pergunta sobre cremação no programa Pinga Fogo, da década de 70 do século passado, ele chega a dizer que Emmanuel orientava, sempre que eles conversavam sobre este tema, a aguardar pelo menos 72 horas. Aqui nessa resposta,
até porque, né, ela foi publicizada, né, por escrito na década de 40 do século passado. Emmanuel não chega a escrever uma hora específica, justamente para que a gente não queira achar que assuntos da vida espiritual existe uma tabelinha, né, uma regrinha, uma matemática, uma fórmula mágica. Porque depende do desencarne. Foi um acidente de trânsito, foi uma pessoa de 99 anos que estava ali, né, já com fluido vital, no tempo certo de se esgotar. Então, cada caso é um caso. O que Emmanuel está explicando aqui na resposta é da gente ter o bom senso de entender que se nós espíritos habitamos um corpo de carne por décadas e décadas, existe uma ligação ali forte e muitas vezes eu cremar este corpo físico prematuramente, isso vai gerar ecos, sensações e possivelmente até sofrimentos que vão repercutir na individualidade desencarnada, no espírito imortal que somos. E nesta resposta oral no programa Pinga Fogo, me parece que esse indicativo de 72 horas é bastante, digamos assim, prudente, né? Como um parâmetro a ser considerado caso a família ou mesmo a vontade que o falecido tenha deixado de querer que seu corpo fosse cremado, etc. e tal, é um tempo aí razoável, né? Como não como uma regra fechada, mas como um indicativo justamente para tentar proteger o espírito dessas sensações, né, que uma cremação prematura poderia acarretar. E aí, dando sequência a esses temas, na questão 152, é perguntado para Emmanuel o seguinte: a morte violenta proporciona aos desencarnados sensações diversas da chamada morte natural? Parece-nos que o bom senso indica que sim, né? As sensações são muito distintas entre uma morte inesperada e uma morte natural, que se pressupõe uma pessoa que está caminhando com uma doença lenta ou com uma idade avançada. Vamos ver o que Emmanuel nos esclarece. A desencarnação por acidentes, os casos fulminantes de desprendimento, proporcionam sensações muito dolorosas à alma desencarnada em vista da situação de surpresa ante os acontecimentos supremos e irremediáveis. Então, houve aí um destaque para a surpresa do espírito. O espírito não esperava que fosse mudar de dimensão, que fosse sair do seu corpo físico e adentrar uma nova faixa vibracional da vida bastante diferente, em que ele terá que se acostumar. O ideal é que ele penetre, não é, esse novo ambiente aos poucos, que a transição seja lenta, que ele se habitue. E quando é algo repentino, há, em primeiro lugar, essa questão psíquica, porque Emmanuel também esclarece assim: quase sempre, em tais circunstâncias, a criatura não se encontra devidamente preparada e o imprevisto da situação lhe trazem emoções amargas e terríveis. Por isso, tudo que a gente estava falando antes, a necessidade da preparação para a vida espiritual. O apego excessivo e constante à vida material e o descaso total sobre as questões espirituais, a despreocupação, pouco caso com os assuntos do espírito, vão naturalmente trazer esse tipo de dissabor para a pessoa que sofreu uma desencarnação repentina. Porque quando a pessoa é sujeita a uma enfermidade longa, por exemplo, ela naturalmente vai ter tempo para raciocinar a respeito daquilo. De uma certa forma, ela vai, nem que seja ali nos últimos minutos, se preparando. Mas essa mudança violenta, ela realmente faz com que muitos de nós cheguemos ao campo espiritual completamente perturbados.
E é exatamente isso que Emmanuel vai terminar explicando, né? Ele vai dizer que essas surpresas tristes não se verificam para as almas no caso das enfermidades dolorosas e prolongadas, em que o coração e o raciocínio se tocam das luzes das meditações sadias. Então, tem que saber como é que nós passamos por essas doenças dolorosas e prolongadas. Aproveitamos, né, para meditar, para pensar no futuro de espíritos, ou ficamos ali revoltados, impacientes, rebeldes, quase que obsediando os nossos familiares, né, com a nossa impaciência, etc. Então ele vai dizer, para finalizar, observando as ilusões e os prejuízos do excessivo apego à terra, sendo justo considerarmos a utilidade e a necessidade das dores físicas. Essa é uma expressão bastante importante, porque ele está dizendo assim: nós necessitamos das dores físicas. Por quê? Ele vai dizer: porquanto somente com o concurso dessas dores e desses sofrimentos preciosos pode o homem alijar o fardo das suas impressões nocivas do mundo para penetrar tranquilamente os umbrais da vida do infinito. Então, em outra pergunta, um pouquinho mais à frente, Emmanuel diz: que seria dos homens se não fossem as doenças? Era capaz de ficar pulando carnaval o ano inteiro, né? Então, ele está aqui mostrando que essas doenças são necessárias para nos auxiliar, se aproveitarmos o convite, né? E fazer meditações, né? Pensamentos, vislumbrando que a vida não é apenas aqui, este corpo de carne e a materialidade. Se a gente aproveitar a professora dor e a professora doença, nós vamos passar para o plano espiritual, neste fenômeno natural que é a morte, de uma maneira mais suave, né, mais tranquila, e vamos recuperar a nossa consciência e nos libertar das perturbações de uma maneira mais fácil, né? Com isso, nós encerramos este episódio e esperamos a todos no nosso próximo encontro.